Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe as nossas publicações. Estamos lendo e comentando sobre o livro de Apocalipse. Chegamos ao final da primeira parte desse livro, capítulo 11. E é um capítulo importantíssimo porque nos dá uma visão geral do período que a igreja viveu dentro do Império Romano e também uma visão profética para o tempo do fim. Eu sempre tenho comentado aqui que além de uma literatura apocalíptica, uma literatura que narra, os sofrimentos do povo de Deus num determinado contexto de perseguição, no caso a igreja sendo perseguida na época do Império Romano e tudo o que aconteceu naquele tempo, é também o livro de Apocalipse, um livro que tem uma projeção para o futuro. Ele é um livro voltado para acontecimentos do presente, mas com significado profético para o futuro. Então, ao ler o livro de Apocalipse, nós entendemos como tudo o que está escrito aqui, tudo que está revelado aqui, se cumpriu naquele tempo da igreja no Império Romano, mas como isso tem um significado também profético. E esse capítulo 11 é um resumo de tudo que a gente está vendo sobre a igreja, sobre a perseguição, sobre o que estava acontecendo e o que aconteceria naquele tempo e o que vai acontecer até a volta do Senhor. Então vamos ler e vamos tentar entender. Capítulo 11, verso 1. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 1.260 dias. E isso faz, sem sombra de dúvida, uma referência ao longo período de perseguição da igreja. Esse é um número profético também, né? Ele aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E se a gente aplica a mesma forma de interpretar os dias como anos, como está lá nas 70 semanas de Daniel, esses 1.270 dias seriam 1.260 anos. Que, de fato, se nós olharmos aquele período onde a igreja começa a ser perseguida pelo Império Romano, até as últimas perseguições que vão acontecer durante a Idade Média, início da Idade Moderna, nós teremos esse cumprimento literal de 1.260 anos de perseguição. E é interessante, né? Porque ele manda medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Nós sabemos que tudo isso, templo, altar, é uma figura da igreja. Quando se refere a isso, vamos lembrar, nós estamos no Novo Testamento, e na leitura feita pelo Novo Testamento, a leitura feita primeiramente por Jesus do Velho Testamento, dos apóstolos também, todas aquelas figuras, todas aquelas coisas que aparecem, a lei e o templo, os sacrifícios, eles se cumprem em Cristo, né? No Novo Testamento nós encontramos que nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, é o templo de Deus. Os cristãos verdadeiros, né, os cristãos no tempo dos apóstolos, eles não adoravam em templos, eles não construíam templos. Templo é uma coisa que vem do paganismo, né?
Foi o grande erro de Davi no Velho Testamento, em construir um templo para que Deus pudesse ser adorado igual aos demais deuses. O próprio Deus, ao falar com Salomão, né, ele disse que nem os céus dos céus podiam contê-lo, né, quanto mais um templo construído por mãos humanas. E essas coisas que vão sendo introduzidas no Velho Testamento acabam se tornando figuras, né, de realidades espirituais. Então é óbvio que quando fala em medir o templo de Deus, o altar e os que nele adora, está falando sobre a igreja de Deus, o remanescente fiel, né? Aqueles que não se deixaram contaminar, aqueles que não sofrem do engano, que foi a grande estratégia que o império usou depois que a perseguição não trouxe resultado. Mas vamos continuar. Verso 3: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão durante 1260 dias. Ou seja, enquanto a igreja, enquanto o átrio, né, do templo foi pisado pelos gentios, ou seja, enquanto aqueles que não conhecem a Deus e que perseguiram o povo de Deus, durante isso, 2 testemunhas estavam testemunhando. E profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, uma figura ao sofrimento, aquela atitude que no Velho Testamento fala em vestido de saco e cinza, ou seja, aquebrantamento. Essa é a palavra, né, que representa vestido de saco, humildade, aquebrantamento. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Bom, nós já sabemos o que significa isso. Nós lemos lá atrás, o próprio livro de Apocalipse foi endereçado a 7 igrejas, que são representadas por 7 candeeiros. Mas se você lembra, e se você lembra das suas leituras e da leitura que nós estamos fazendo aqui, das 7 igrejas, né, que são, logicamente, simbolizam a igreja em todo o tempo, né, até a segunda vinda do Senhor, 2 dessas igrejas foram testemunhas fiéis. A igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, que foi a igreja dos mártires, e a igreja de Filadélfia, né? Aquela igreja que tem pouca força, aquela igreja que não tem riqueza, aquela igreja que não tem uma posição de poder, de destaque, mas é uma igreja fiel. E são justamente essas 2 igrejas, a igreja do tempo do Império Romano, que sem sombra da igreja fiel do tempo do Império Romano, que é a igreja de Esmirna, que é a igreja que foi perseguida e permaneceu fiel, e a igreja de Filadélfia, a igreja do tempo do fim, né? Então nós temos aí, lá nas cartas, bem claro, né, que durante o tempo da igreja de Esmirna, né, que foi a igreja perseguida, no final vai surgir uma falsa igreja representada por Jezabel, a grande prostituta, a mulher de Acabe do Velho Testamento, que iria ensinar, né, tentar levar o povo de Deus à idolatria, tentar levar o povo de Deus ao desvio, ao engano. E essa igreja vai se tornar poderosa, né, no Império Romano, vai dominar durante toda a Idade Média, vai permanecer na Idade Moderna e vai chegar até os nossos dias. E certamente chegará também até a volta do Senhor. E essa igreja, né, lá no final dos tempos, ela aparece como Laodiceia, né? A igreja rica, a igreja que acredita que tem tudo, a igreja que tem poder, a igreja que tem influência, mas uma igreja que não tem Cristo. E a igreja do tempo de Laodiceia, a igreja fiel,
certamente é a igreja de Filadélfia. Você pode voltar e fazer essas leituras e observar que somente essas duas igrejas são testemunhas fiéis. Por isso aqui é citado, né, essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Quando fala duas oliveiras, se refere à figura dos eleitos entre o povo de Israel, aquele remanescente fiel que creiam em Cristo, que quando Jesus veio se converteu. Os apóstolos, por exemplo, são judeus que se converteram a Cristo. Muitos judeus receberam a Cristo como o Messias, o Salvador. E por isso essa igreja é representada por duas oliveiras. Mas também essa igreja, ela alcança os gentios e ela chega até o tempo do fim, e ela é chamada no livro de Apocalipse de candeeiros, né? Então, oliveiras e candeeiros são figuras da igreja de Deus, da igreja formada por judeus convertidos e da igreja formada por gentios convertidos durante todo esse período que é chamado de últimos dias na Bíblia. E se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Essa é uma referência, sem sombra de dúvida, a duas personagens importantes do Velho Testamento, Moisés e Elias. Moisés está ligado à figura da lei, mas Moisés também foi aquele que tirou o povo da escravidão do Egito. Seu ministério foi justamente isso, libertar o povo da escravidão do Egito e trazer a lei para o povo de Deus no Velho Testamento. Nós sabemos que esse povo acabou se desviando, acabou seguindo nos costumes da nação, começou querendo ter um rei. Esse é uma coisa importante, né? Querer ter um rei como as outras nações tiveram. Esse foi o primeiro passo da apostasia de Israel. E depois o rei Davi quis criar um sistema de culto semelhante aos que os povos pagãos usavam para adorar seus deuses. Então construiu aquele templo em Jerusalém, né? Na verdade foi Salomão, seu filho, né, que construiu. E dali por diante os reis e esse templo vão ser a causa da apostasia de Israel. E por causa disso Deus vai levantar profetas, né? E o grande profeta do Velho Testamento, sem sombra de dúvida, é Elias. Então aqui há uma referência tanto a Moisés, que tirou o povo do Egito e trouxe a lei, e nós vamos ter outra referência, que é Elias. Então, para nós, na nossa leitura que nós fazemos, nós entendemos uma coisa importante, que assim como o povo de Israel acabou apostatando da fé, né, seguindo, né, o costume das nações, começando querendo ter o rei, depois um templo para adorar a Deus, e acabou se desviando. E Deus precisou levantar os profetas, sendo Elias o grande profeta, de trazer o povo de volta. Então nós vemos que essas duas testemunhas, que são essas duas igrejas, a igreja do tempo do Império Romano, a igreja de Esmirna, que simboliza a igreja dos mártires, e a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, que é a igreja do tempo do fim, elas têm um ministério duplo, né? O primeiro, que é a primeira chamada da igreja, que é fazer discípulos, que resgatar do mundo, do Egito, né, no caso, um nome espiritual para esse mundo, tirar os chamados eleitos, aqueles que vão atender ao chamado de Deus, né, e libertá-los, né, do Egito, através da pregação do Evangelho do Reino. Então o Evangelho do Reino tem esse primeiro aspecto,
que é aquilo que Moisés fez, libertar o povo da escravidão do Egito. Ou seja, libertar os homens da escravidão desse mundo. Então esse é o primeiro ministério e é a primeira obra da igreja, né? Não é à toa que Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, né? A mensagem do arrependimento, a mensagem da conversão. Então essa é a mensagem do evangelho do reino, né? Que todos os homens se arrependam, mudem o seu entendimento, se convertam a Cristo, né? E assim eles saem da escravidão do Egito. Então esse seria o ministério de Moisés que a igreja possui, que a verdadeira igreja possui. Libertar os homens da escravidão do Egito, da escravidão do orgulho, da escravidão do egoísmo, da escravidão do desejo de riqueza, de poder, que é o que acontece com quem realmente se converte. E por outro lado, a igreja também tem esse ministério de Elias, né? Que é trazer aqueles que um dia se converteram, mas se deixaram enganar, se deixaram seduzir, né? Pelos reis, né? Pelo culto do templo, né? Que é uma característica hoje do mundo, esse cristianismo dividido em forma de religiões, de instituições religiosas escravizantes, enganadoras, que atolam as pessoas de volta para o mundo, que põem na boca de Jesus as palavras de Satanás da tentação, né? Desejo de poder, desejo de riqueza. Então há uma mensagem que a igreja precisa pregar. A igreja também tem essa mensagem de Elias, uma mensagem de arrependimento aos crentes. Então nós temos dois arrependimentos aqui, presta bem atenção, que isso que eu estou falando é muito importante. A verdadeira igreja de Deus, ela tem duas grandes palavras de arrependimento. A primeira é aqueles que estão no mundo, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda estão na escravidão do pecado, vivendo no seu próprio egoísmo, vivendo nos desejos da sua própria carne, nos desejos do seu próprio coração egoísta. Então a palavra de Deus é: arrependam-se, voltem-se para Cristo, se convertam a Jesus Cristo. E essa é a mensagem, primeira mensagem da igreja. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, muitos desses que um dia se converteram a Cristo, acabaram, de certa forma, se deixando envolver por Jezabel, né? A falsa profetiva, a falsa igreja. E estão muitas vezes sem perceber, engodados pelo engano. Mas há uma palavra para isso também, porque no meio desse meio religioso existem verdadeiros cristãos. Existe gente que está ali, né, cativo nesse engano, mas que também é eleito de Deus, também são verdadeiros cristãos, vivem ali oprimidos muitas vezes, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, achando que se eles deixarem esse meio vão deixar a Cristo, né? Essa faz parte do engano, né? Os falsos profetas, eles associam, né, o servir a Deus a ser fiel às suas denominações, ao seu sistema religioso. Então, muitas vezes, essas pessoas ainda continuam ali. Mas a igreja verdadeira de Deus também tem uma palavra, que é a palavra de Elias, né? Que é a palavra profética de arrependimento dos crentes, né? A Bíblia, inclusive, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então há uma palavra para os crentes também. A verdadeira igreja tem uma mensagem profética para os crentes. Além da pregação do evangelho àqueles que não conhecem a Deus, ela também tem uma palavra de arrependimento àqueles que um dia conheceram a Deus, mas se encontram no engano da religião. Então eu vejo isso claramente aqui com essas figuras, lembrando vocês que quando Jesus, lá no Evangelho, no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés aparecem, né, na Transfiguração,
E esse é um ponto importante, né? Porque os discípulos ficaram assim impressionados, queriam até fazer 3 tendas, mas depois veio uma nuvem e desapareceu Moisés e Elias e eles ouviram uma voz do céu. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mostrando que Jesus tem, né? De forma completa, o verdadeiro ministério de tirar o povo do Egito, que seria o ministério de Moisés. Mas também tem uma palavra para aqueles que estão no engano da religião, né? E a gente vê isso. Jesus andava com os pecadores, as prostitutas, os publicanos, e todos aqueles que viviam fora, né? Que estavam na escravidão do pecado, mas ele também tinha uma palavra de libertação para religiosos. Muitos discípulos de Jesus foram fariseus, né? Nós temos Nicodemos, nós temos José de Arimateia, o próprio apóstolo Paulo, né? Que foi liberto da escravidão da religião para servir a Jesus Cristo. Vamos seguir. E aqui fala, né? Que esse testemunho, né, vai permanecer. Ninguém pode fazer dano à verdadeira igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Ou seja, Deus protege a igreja no sentido de guardá-la na verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A mensagem da verdadeira igreja permanecerá até o fim. Mas isso não significa que o povo de Deus, que tem essa mensagem, não sofreria danos, né? Então isso mostra que claramente a perseguição que houve contra a igreja, primeiramente pelo Império Romano, depois pela própria falsa igreja surgida do Império Romano, que vai perseguir a verdadeira igreja. A gente vê isso na história, né? Acontecer. Seus corpos jazerão na praça da grande cidade. Olha, presta bem atenção nisso aqui. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aí você fala, espiritualmente se chama Sodoma, né? Uma cidade que foi destruída por causa da perversão, da violência, da injustiça para com os pobres e necessitados. Egito, de onde Deus libertou o seu povo, mas fala que onde o Senhor foi crucificado. Então, certamente está falando sobre Roma aqui, claro, né? Jesus morreu por ordem de Pôncio Pilatos. Lembra que a Palestina naquele tempo estava sob o domínio romano. Então Roma é a cidade onde o Senhor foi morto. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois desses 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se de pé. E caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, aí vem o 3º ai. Verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz que dizia, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Certamente tudo isso que nós estamos lendo aqui, sobre a vitória, a morte das 2 testemunhas, a alegria do mundo na sua morte, e depois a ressurreição deles, e essa 7ª trombeta
está falando da volta do Senhor. Então aqui, por isso que o capítulo 11 termina, né, com uma visão da volta do Senhor. Quando diz aqui que o reino desse mundo passará ao Senhor e seu Cristo, né, nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre, um reino eterno. E os 24 anciões que estavam sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tornaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruires o que destroem a terra. Abriram-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de pedra. E assim termina essa primeira parte do livro de Apocalipse, contando como será até a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe.